Bom, pessoal, vamos começar a matéria nova? Falamos do Poder Executivo, falamos do Poder Legislativo e agora nós vamos falar de uma das principais funções típicas do Poder Legislativo, que é fazer leis. Então, nós vamos falar um pouco do processo legislativo. O processo legislativo ele consiste em regras procedimentais para a elaboração de espécies normativas. Então, toda vez que eu preciso elaborar uma espécie normativa, eu preciso saber quais são as regras, quais são os procedimentos que eu tenho que observar na elaboração dessa espécie normativa. Antes da gente entrar, em especial nas espécies normativas, nós precisamos falar que essas espécies elas podem ter vícios, né? Nós podemos ter vícios na elaboração do projeto. Nós estamos pensando aqui que precisa tratar de um assunto, falamos da iniciativa lá atrás, quem tem a iniciativa para propor projeto de lei de interesse nacional, lembrem, puxem aí na memória de vocês, iniciativa privada, iniciativa comum, tá? Então a gente precisa saber. Então, para que possa ser encaminhado esse projeto ao Poder Legislativo. Só que esse projeto ele pode ter vícios na elaboração do projeto. Nós temos os chamados vícios formais e também os chamados vícios materiais. Os vícios formais são aqueles que dizem respeito ao formato que a espécie normativa precisa ter. Então, em algum momento, existe ali uma ruptura, existe ali algo que é feito que não está de acordo com a legislação vigente e principalmente com a Constituição vigente. Então, existe ali um vício na iniciativa, existe ali um vício no teor daquele assunto que está sendo tratado por uma determinada espécie normativa. Então, a gente vai lembrar, falamos para vocês de iniciativa, então vamos pensar que um projeto, um determinado assunto, é iniciativa privativa do presidente da República. E aí vem o próprio legislativo e faz um projeto de lei naquele assunto. Este projeto, ele existe um vício de iniciativa. Por quê? Porque aquela pessoa que está propondo o projeto não tem competência para fazer. Tudo bem? Então, toda vez que a gente falar em vício formal, nós estaremos falando do procedimento. O procedimento, em algum momento, não está sendo cumprido de forma correta. Outro vício muito comum é no momento em que tem a votação. Aquele projeto deveria ser votado por maioria absoluta e por algum problema, procedimental, ele é votado e aprovado com maioria simples. Ele também detém um vício, a gente fala que ele é eivado de vício formal. O vício material, ele já diz respeito ao conteúdo da lei. O nome da lei tá certa, então é uma lei complementar, né? É uma lei comum, certo? Uma lei ordinária, né? Só que o assunto que está dentro desta lei ordinária, um exemplo maior, não condiz com aquela espécie normativa. Então, aquele assunto era para ser tratado por uma lei complementar e ele foi tratado por uma lei ordinária. Tudo bem? Então, se em algum momento existir um vício, um vício no conteúdo da espécie normativa, nós estamos falando de vício material. Se existe um vício na formalidade, no processo legislativo, nós estamos falando de vício formal. Quando é feito todo este controle preventivo, um controle prévio para saber se uma lei ela não terá nenhum vício, ela não terá a inconstitucionalidade. Este controle prévio ou preventivo, ele é feito no Poder Legislativo, quando da elaboração, da discussão de um projeto de lei. Então, ainda não existe a lei em si. Nós temos dois tipos de controle da legislação. O controle preventivo, que é esse feito no decorrer da elaboração, da confecção da lei, e nós temos depois o controle repressivo,
que é o chamado controle de constitucionalidade, quando a lei já está em vigor e, por conta de já estar em vigor, somente o Supremo Tribunal Federal é que poderá analisar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daquele projeto de lei. Nós temos algumas nomenclaturas, algumas expressões importantes quando a gente fala de processo legislativo. Alguns a gente já vem falando no decorrer das nossas aulas, né, no decorrer de todo o nosso conteúdo de direito constitucional. Mas nós temos alguns que a gente nunca custa a gente relembrar. O que é quórum? Quórum é o número necessário de votantes, é o número mínimo de votos em uma casa legislativa, tá? Então, quórum para iniciar, quórum para votação, tá? Eu só posso iniciar uma sessão legislativa se eu tiver o quórum mínimo, quer dizer, se eu tiver a presença do mínimo daqueles deputados, senadores, dos membros do Poder Legislativo, lá presentes na sessão, ok? Maioria simples e maioria absoluta a gente já vem falando bastante, né? Maioria simples é aquele 50% mais um dos presentes na sessão. Então, eu vou fazer a contagem, vou ver quantas pessoas estão presentes na sessão e faço a divisão, né? Metade mais um dos presentes na sessão, se eles votarem, vai ter a aprovação. Já a maioria absoluta, ela é metade mais um de todos os membros da casa. Então, eu sempre corrijo vocês, a hora que eu faço essa pergunta para vocês e vocês sempre falam, eu falo, o que é maioria absoluta? Vocês colocam 50% mais um. E eu sempre falo para vocês, ambas são 50% mais um. Qual é a diferença da maioria simples para a maioria absoluta? É o 50% mais um simples dos presentes na sessão, absoluta de todos os membros da casa. Então, a gente precisa sempre ter esta noção. O que é maioria simples, o que é maioria absoluta. E a maioria qualificada, nós já falamos em algumas oportunidades de maioria qualificada, que é um quórum mais apurado, é um quórum maior, né? Nós temos maioria qualificada de 2/3 e de 3/5. Então, é uma proporção maior de membros da casa que precisam votar um determinado assunto. Falamos, quando a gente falou de impeachment, né, o juízo de admissibilidade, né, da Câmara, tanto impeachment quanto para ser processado em processo comum, precisa da maioria qualificada de 2/3. Nós temos outra maioria qualificada muito usada aqui, que é a questão para se aprovar uma emenda constitucional. Para se aprovar uma emenda à Constituição, precisa ter maioria qualificada de 3/5. E aí a gente começa a falar das espécies normativas. O artigo 59 da Constituição, ele traz quais são as espécies normativas. Então, depois que nós já falamos do poder legislativo em si, nós falaremos agora das espécies normativas. E a gente tem lá, no artigo 59 da Constituição, que diz assim: o processo legislativo compreende a elaboração de. Então, no artigo 59, nós temos as espécies normativas. Quais são elas? Emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Vocês, no primeiro ano, vocês estudaram lá a pirâmide de Kelsen, né? Onde tem lá a Constituição Federal como pico da nossa pirâmide, né? Todas as demais leis, elas devem respeito à Constituição. E aqui não é diferente, tá? Os doutrinadores mais tradicionais, eles ainda trazem a pirâmide de Kelsen para demonstrar a importância das espécies normativas. Começando por baixo, resolução, decretos legislativos, medidas provisórias, leis delegadas, leis ordinárias, leis complementares e emendas à Constituição. Isso é o que
os mais tradicionalistas, né, os constitucionalistas mais tradicionais trazem. Já existe uma parte nova da doutrina, né, de doutrinadores, que eles entendem que hoje não se tem tanta validade a pirâmide de Kelsen para as espécies normativas. Por quê? Porque eles entendem que leis complementares e leis ordinárias, eles são diferenciados pelo quórum de votação e pelo assunto que eles tratam. Tá? Então, vocês podem estudar, vocês podem se deparar em algum momento com algum doutrinador dizendo que a pirâmide, que não é aplicada mais a pirâmide de Kelsen, tá bom? Mas isso é só efeito doutrinário, né? Só para vocês saberem que isso existe, mas o fato é que a gente tem todas essas espécies normativas e normalmente algumas dessas espécies a gente desce para o Poder Legislativo Estadual, né, para ser feito um processo legislativo estadual e também um processo legislativo municipal. A gente só vai ter aí uma parte quando a gente falar de medida provisória. Mas as demais a gente tem. A emenda à Constituição. Primeira espécie normativa que nós vamos tratar está disposta no artigo 60 da Constituição.